Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Histologia em Foco, um podcast para descomplicar a histologia. Eu sou Alan Giovannini, eu sou médico patologista e hoje vou abordar com vocês o maior órgão linfóide do ser humano, que é o baço. O baço, ele é uma estrutura linfóide considerado o maior órgão linfóide do ser humano, porque ele tem o seu peso estimado em 150 gramas e o seu tamanho no maior eixo medindo aproximadamente 12 a 13 centímetros. Ele é um órgão localizado no quadrante superior esquerdo da cavidade abdominal, com funções muito bem específicas, entre as funções imunológicas, entra o armazenamento de leucócitos e faz uma filtragem hematogênica. Enquanto filtra o sangue, ele também é responsável pela cessação da meia-vida da hemácia, aproximadamente em 180 dias, onde ele cliva esses glóbulos vermelhos e o material resultante dessa clivagem, o próprio organismo faz essa reutilização. Embora eu tenha dito para vocês que o baço é um órgão linfóide secundário, tem algumas nuances de algumas etapas da vida que ele possa também trabalhar como um órgão linfóide primário, processando, produzindo e efetivando a hematopoiese. Isso acontece juntamente com o fígado, aonde tanto o baço quanto o órgão hepático, eles acabam trabalhando como órgão primário nos primórdios da vida intrauterina. Após a nascituridade, tanto o fígado quanto o baço deixam de ser órgãos linfóides primários, e o baço efetivamente sendo caracterizado como um órgão linfóide, então, de um processamento secundário, ok? Mas vamos ao que nos mais interessa, que são os aspectos histológicos. Atenção, caderno e caneta na mão, e vamos à obra para que a gente possa dissecar um pouquinho sobre as particularidades deste órgão esplênico tão especial. O que o baço tem de característica? Como um órgão linfóide secundário, ele é um órgão único. Ele não é lobulado e ele não é recortado. Lembre-se que esse é um aspecto crucial do timo, aonde ele tem essa configuração morfológica. Os outros órgãos linfóides saem dessa proporção e entra efetivamente em participar-se de um órgão único. Ok, pessoal? Outra característica importante, ele não tem aquela coloração totalmente arroxeada. Ele é vermelho arroxeado. Essa vermelhidão dá-se porque ele tem um componente vascular muito bem característico. E as áreas arroxeadas aqui na nossa distribuição da lâmina, como vocês observam aqui, ó, equidistantes e formado por várias bolinhas arroxeadas, sim, essas são as áreas aonde os linfócitos se concentram em maior densidade. E essas áreas, como chamei a atenção de vocês, já em outras aulas prévias, elas são chamadas de nódulos linfóides, ou simplesmente folículos linfóides, que no baço, diferentemente de outras estruturas linfóides, eles se apresentam dispersos por todo o parênquima, e não mais restrito a uma única região específica, como acontece no periférico de um linfonodo. Perfeito, pessoal? Esse aspecto de nódulos totalmente difusos, em meio a esse parênquima mais avermelhado, mais róseo, mais eosinofílico, eu acho que configura o baço como se fosse um cachorrinho dálmata, onde cada um desses pintas pretas aqui, nesse sorvete de flocos de rabinhos aqui, ó, eles se apresentam como os folículos linfóides, enquanto essa massa branca que o sustenta essas pintas, efetivamente seria o componente e o complexo vascular. Perfeito? Aqui nós temos um plano geral, determinando para vocês a área mais eosinofílica e uma área dispersa e totalmente difusa, como as pontes ou os pontos pretos dos dálmatas, caracterizando cada um
dos folículos linfóides. É importante se dizer que essa constituição morfológica isenta o baço de ter córtex e medula. Aqui a nomenclatura também se altera. Nós temos uma região específica que são os nódulos linfóides, que a gente denomina-se como polpa branca, e a área mais eosinofílica como polpa vermelha. Você pode estar se perguntando por que branco e não arroxeado? Porque essa nomenclatura advém efetivamente de um baço a fresco. Quando a gente corta um baço, quando a gente pega uma peça que foi esplenectomizada e a gente tem o baço em mãos, o que a gente tem então é a seguinte situação: um órgão extremamente encapsulado, que à medida que a gente corta, a gente vê uma zona extremamente vermelha, vinhosa, granular. Esse vinhoso ele é extremamente intenso, extremamente violáceo. Eu costumo chamar de um vermelho pecado mortal. Em meios a esse tipo de área vinhosa, eu considero que existem algumas areazinhas aqui, ó, brancas. E essas áreas brancas, pessoal, nada mais é do que nós constituintes do que a gente tem dos folículos linfóides, que numa lâmina em coloração IHE dão as colorações mais eosinofílicas e mais basofílicas, ok? Então essa coloração advém exatamente pela macroscopia a fresco dessa estrutura esplênica e não pela coloração de uma lâmina histológica natural. Perfeito? Vamos lá, pessoal. O que tem de importante dentro desse processo todo? O que tem de importante desse processo todo é o que a gente vai definir agora, estratificando tanto a polpa vermelha quanto a polpa branca. Como vocês sabem muito bem, essa particularidade da polpa branca é ter as organizações linfóides, ou simplesmente os nódulos linfóides. E esses nódulos linfóides, pessoal, eles são totalmente dispersos, mas eles são trespassados pelo componente vascular. Olha aqui. Aqui nós temos um vaso de grande calibre, que caracterizará, olha só, toda essa região de polpa vermelha, mas veja bem como é que ele começa a emitir ramos aqui, ó. Esses ramos vão se difundindo pelo órgão a ponto de ele chegar e trespassar todo esse componente de polpa branca, deixando num corte transversal uma estrutura vascular interna. E essa estrutura vascular interna, dentro da polpa branca, dentro de um folículo linfóide, é patognomônica no baço e tem o nome de arteríola central. Então, quando se vê um órgão linfóide que apresenta um vaso sanguíneo dentro de um folículo linfóide, até que se prove ao contrário, é um baço, porque essa estrutura patognomônica, denominada de vaso central, olha aí, uma arteríola central, é característica, então, dessa estrutura anatômica, perfeito? Ah, mas aqui eu não vejo que ela está central. Isso daqui, pessoal, é uma incidência de corte oblíquo. Lembre-se que existe alguns vieses da etologia de incidência de corte e que faz com que muitas vezes a gente tenha a obliquidade da peça, fazendo com que a nossa arteríolazinha central fique um pouco mais disposto para a periferia do órgão, mas não deixa de ser uma arteríola central, perfeito? Pessoal, uma das estruturas que a gente vai ter que mimetizar aqui é que todo esse componente vascular é extremamente fundamental. E existe um modelo de vascularização que foi proposto por Nizelli, lá pelos anos de 1951, onde ele propôs uma circulação esplênica. E ele dividiu essa circulação esplênica em três partes muito fundamentais. Começando-se pelas artérias que penetram pelo parênquima esplênico, né? Entre elas a artéria esplênica e também aquelas artériazinhas que penetram a cápsula conjuntiva que o circunda. Penetrando toda essa vasculatura arterial, traz consigo muito do que a gente chama de trabéculas, entre elas com vasos
que são denominados vasos trabeculares. Esses vasos maiores, principalmente dispondo na periferia do órgão pericapsular, ele forma, sim, uma estrutura aonde vai ter uma interação tanto entre artérias e veias, fazendo uma circulação fechada. Contudo, na polpa branca, existe uma alteração fundamental nessa vascularização, que a partir daquelas artériazinhas que estão nas regiões que a gente chama de regiões trabeculares, elas começam a perder um pouco do seu corpo, diga-se daqui, das musculaturas e da sua adventícia, portanto, toda a porção das túnicas média e túnica adventícia ela é diminuída, o seu endotélio acaba sendo mais um distante do outro, fazendo um pertuito endotelial e uma fenestração vascular, fazendo com que exista uma interação entre o interstício esplênico e também a luz vascular. Para isso, pessoal, chama-se de circulação aberta. Isso facilita muito para que saia muitas vezes as hemácias dentro do vaso, caia nesse interstício rico em rede reticular, que são, né, formados por aquelas células reticulares ou reticulócitos, que é um tipo específico de tecido conjuntivo que sustenta o baço. Nesse estroma, pessoal, facilita para que essa hemácia, por exemplo, ou outras estruturas exógenas acabem sendo fagocitadas com maior facilidade. Então, toda essa estrutura de vascularização tem um porquê existir. E eu tentei construir essa nova vascularização em inteligência artificial para que a gente possa entender com mais facilidade. Por quê? Porque este tipo de vasculatura caracteriza a própria morfologia esplênica do ponto de vista histológico. Então, dentre essas particularidades, o que eu queria colocar para vocês? Que existem três partes vasculares. A parte de maior calibre, a parte que penetram nas arteríolas junto com as trabéculas, os vasos que penetram nas trabéculas têm uma massa muscular maior, tem parede, tem túnica média adventícia bem características. Esses vasos são chamados de vasos trabeculares. E à medida que eles vão entrando, formando pequenos capilares sinusoidais, essas arteríolas passam a se chamar arteríolas penicilares. É como se fosse um pincelzinho de finos e pequenos calibres, e aí, como eu falei para vocês, com grandes pertuitos, com dilatação entre o endotélio, com, né, fenestração entre o endotélio e, consequentemente, facilitando a troca de entrada e saída de material do interstício esplênico para a luz vascular. Isso constitui e caracteriza um tipo de circulação aberta, perfeito? E aqui nós temos um protótipo disso, onde eu falei para vocês, existe uma sinostose aqui, ó, entre a artéria e a veia, de uma circulação fechada, e à medida que ele faz o corpo de toda aquela região da polpa vermelha, eu tenho aí uma pequena circulação sinusoidal, que é considerado, então, uma condição de aberta. Ok, pessoal? E tem algumas estruturas nessa brincadeira toda que é bom que a gente saiba. Que estruturas é essa? Que de uma artériazinha, olha aí, de uma artéria trabecular, essa artéria trabecular, ela trespassa uma polpa branca, deixando um resquício, embora não esteja demonstrado aqui, um resquício de uma arteríola interna ao componente, que a gente chama de componente de polpa branca, que é um componente rico em linfócitos, deixando num corte transversal aquele sinalzinho patognomônico que a gente acabou falando para vocês, chamado de arteríola central. A partir do momento que ele sai novamente dessa porção da área, né, chamada de polpa branca, ele começa a partir daí extrair das trabéculas, fazendo um corpo trabecular
e de repente ele vai, né, formando as arteríolas trabeculares, e daí formam então as arteríolas penicilares, que são pequenas, cujo endotélios são extremamente distantes, fazendo pertúitos e quase que indistinguíveis do material que está do lado. É importante dizer aqui, embora a gente não tenha colocado nuances, que duas situações são fundamentais. À medida que eu tenho toda essa área entre finais de sinusoides, interligação de sinusoides, eu tenho como se fosse uma bainha que agrega essa região, que abraça essa região e que tem um nome. Ela chama-se de bainha de Schweiger-Seidel. É como se fosse uma concentração de linfócito, de células dendríticas foliculares, de macrófagos, que compõem esta região e que facilitam essa entrada e saída de material luz vascular interstício na região da polpa vermelha. Outro ponto importante é que, durante esses capilares, durante o percorrer desses capilares, eu falei para vocês que esse endotélio acaba sendo fenestrado. Justaposto a esse endotélio, costumam se agregar ali inúmeras células linfóides, macrófagos, células dendríticas reticulares, formando um cordão que faz um delineamento de todo esse capilar. Aqui, pessoal, é uma das características que eu vou colocar para vocês como sendo fundamental para se reconhecer o baço perante a polpa vermelha, que são os famosos capilares, tá certo? Com um revestimento de cordões sinusoides esplênicos, chamados de cordões de Biot. Ok, pessoal? Para não dizer que eu deixei a coisa muito confusa, eu vou tentar fazer um plano geral a partir de um esquema didático, aonde eu vou iniciar o nosso esquema pela nossa polpa branca. A nossa polpa branca aqui, ó, que é extremamente arroxeada, formado por o quê? Pelaquela rede de linfócitos. E que nós vamos colocar aqui no nosso macromodelo esquemático como duas bolas azuis. Ok, pessoal? Como vocês sabem muito bem, e a gente falou para vocês, existe um sinal patognomônico, que são as arteríolas centrais. Essas arteríolas, pessoal, nada mais são do que o trespasse daquelas arteríolas trabeculares por entre cada um desses folículos linfóides que condicionam, então, o baço. E cada uma delas deixam a sua estrutura, que vai ser representada aqui por essa carinha feliz. Perfeito, pessoal? Mas como vocês sabem muito bem, o órgão linfóide, a característica desses folículos linfóides é apresentar-se um componente celular muito bem característico, que é o linfócito. E esses linfócitos, eles são permeando, eles estão o quê? Habitando toda essa região do nosso folículo, até que chegue mais ou menos numa forma desta, ou desta aqui também, por que não dizer assim? Então, todas essas características que eu tenho, como se fosse uma polpa branca, é exatamente isso aqui que eu tenho no nosso macromodelo. Um folículo linfóide que tem grande quantidade de linfócitos e dentro dele passa uma vasculatura denominada de vaso trabecular, que num corte histológico é caracterizante de um aspecto fundamental do baço, que é a presença da arteríola central. Ok, pessoal? Tudo certo aqui? É claro que, embora nós tenhamos grande quantidade de linfócitos, é importante a gente predizer que esses linfócitos, eles não são uma zona ou uma zorra total. Ele tem organização locacional em cada um desses folículos. Portanto, adjacente a cada um desses vasinhos aqui, ó, chamado de arteríola central, eu tenho duas ou três camadas concêntricas de um tipo de linfócito, que a gente chama de linfócito do tipo T. Enquanto, enquanto o linfócito T
fica muito bem adjacente a essa vasculatura, um pouco mais distante, nós temos aí, então, uma linhagem de linfócitos B. E assim sucessivamente, olha aí, fazendo com que eu tenha uma coroazinha perivascular de linfócitos T, enquanto as zonas mais distantes da. Enquanto as áreas mais distantes da artéria e mais em contato com a polpa vermelha seja mais rico em linfócitos do tipo B. E aqui, para não dizer que as coisas não são tão diferentes, essas camadas de 3 a 4 circunjacente à vasculatura e concêntrica essa vasculatura populacionada por linfócitos do tipo T, ela é também chamada de zona timodependente do baço. Ok, pessoal? Entendendo as magnificações e as particularidades desta polpa branca, vamos passar então para a polpa vermelha, que aqui nós caracterizamos como fundo Nero, fundo preto, aqui mostrando para vocês. Como eu falei para vocês, isso daqui é nada mais do que uma vasculatura que passa-se um vaso por aqui e ele sai pelo outro lado. Ele sai pelo outro lado, pessoal, como se fossem pequenos vasos, que no início ele tem túnicas e que depois ele vai perdendo essas túnicas à medida que ele forma pequenos vasos penicilares, perfeito? E assim ele forma uma rede que a gente chama de capilares sinusoides. E esses capilares sinusoides, pessoal, ele começa a ter um delineamento. Um delineamento de quem? De células que saem daqui e vão se agregando ao vaso sanguíneo nesta forma aqui. Olha aí que bonitinho. Como aqui, como aqui, como aqui, até formar, olha aí, uma rede de linfócitos B, de linfócitos T, de macrófagos, de células dendríticas, que vão fazer sempre um delineamento de todo o vaso sanguíneo. Essas estruturas são aquelas estruturas cordonais que eu chamei a atenção de vocês antes. E elas são chamadas de cordões de Billroth, que é uma característica muito importante do baço e que geralmente todo professor de histologia adora fazer esse tipo de pergunta na prova. Uma coisa que é extremamente interessante e importante a gente caracterizar aqui, embora alguns livros não citem muito essa particularidade. Entre as zonas de términos de sinusoides e interligações com sinusoides adjacentes, existe a formação de como se fossem alguns ninhos de células, pessoal, que se agregam de forma mais, digamos assim, sinusoidal. Ele forma uma rede, ele forma como se fosse uma nuvem, aonde ele agrega uma área que termina uma arteríola sinusoide para começar uma vênula sinusoide. E que tenta melhorar a fagocitose, ou pelo menos o screening do que está saindo por esse sinusoide e entrando de todo o ambiente, digamos assim, intersticial para novamente dentro do vaso, e aí seria um vaso venoso. Essas estruturas que formam essas nuvenzinhas são chamadas de bainhas de Schweiger-Seidel. E ela também é composta por grande número de células linfóides. Perfeito? Isso, pessoal, são as características fundamentais da histologia esplênica. Lembrando para vocês, a vasculatura. É importante a gente ver os cordõezinhos que vão delineando todo o vaso dessa polpa vermelha, as características um pouco sobre a polpa branca com arteríola central, e é isso que nos chama mais a atenção da estrutura esplênica. Visto isso, vamos tentar colocar uma lâmina virtual a partir aqui do StuGuide para que a gente possa memorizar com mais facilidade e entrar num ambiente um pouco mais interativo para que a gente fale um pouco sobre mais essas estruturas. Então, vamos à obra para que a gente possa, então, ter maior
condicionamento do nosso raciocínio. Muito bem, e aqui estamos diante, né, de uma lâmina histológica interativa representando o baço. Como é que eu sei que isso é um baço, pessoal? Primeiro a gente tem que entrar naquelas caracterizações importantes. É um órgão linfóide? É um órgão linfóide. E como é que estão disponíveis as outras particularidades? Qual particularidade que viria primeiro? É um órgão recortado? Eu diria não. Ele é um órgão único, olha aí, com começo, o meio e fim, com o perímetro totalmente organizado e totalmente notável e distinguível nesta lâmina. A partir daí, a gente tem que entrar com outras perguntas que são fundamentais. E a pergunta é: tem nódulos linfóides ou folículos linfóides? A resposta é sim. Portanto, isto é um órgão linfóide e que não é um timo. Mas como é que eu condiciono o baço? A partir da disposição dos folículos linfóides que estão difusos durante todo este parênquima esplênico. Então, cada uma dessas manchas aqui seria um folículo linfóide. E é aí que a gente começa a falar que isso, então, é um baço, ok? O baço, então, é uma estrutura, né, intraperitoneal revestida por uma cápsula conjuntiva densa, onde essa cápsula conjuntiva emite alguns septos finos e delicados de tecido conjuntivo, trazendo consigo, muito bem, lembre-se sim, um vaso que a gente chama de vaso trabecular. Perfeito, pessoal? Lembre-se que o baço, ele é um órgão que tem aqui, ó, um revestimentozinho, olha só, por uma célula pavimentosa, fazendo com que eu tenha uma circunjacência serosa. Portanto, ele é um órgão seroso abdominal. Ok, pessoal? Então vamos tentar agora, a partir deste momento, entrar um pouco mais na infusão, estudando as estruturas internas do baço. Nesse corte histológico, infelizmente, a gente não conseguiu pegar o hilo, que é uma estrutura de entrada e saída de componentes vasculares, que são os principais pontos de entrada vascular dentro do parênquima hepático. Aqui nós temos apenas o corte transversal, que ele é extremamente monótono, mas eu consigo ver um esboço de uma arteriazinha aqui, ó, de grande calibre. Se a gente conseguir dar um foco um pouquinho mais nessa artériazinha aqui, ó, a gente vai ver que ela tem uma parede um pouco mais espessa e ela começa a emitir alguns septos, olha só, vasculares, assim como eu tenho um septo conjuntivo o delineando. Ele começa a entrar e penetrar, e aqui fica muito claro que ele começa em direção aos folículos, com um ponto de entrada e um ponto de saída, fazendo aquela trespassagem vascular por uma arteríola trabecular nesta regiãozinha aqui, ó, que a gente chama então de polpa branca. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção para vocês que numa porção um pouco mais transversal e não tão longitudinal como esta aqui, eu tenho então uma arteriazinha que populaciona a porção interna de nosso folículo. Esse folículo aqui, ó, é um folículo que a gente chama então de um folículo linfóide com arteríola central, característica então de um baço. Uma outra coisa que é extremamente fundamental, que eu acabei não falando previamente para vocês nesta aula, é que esses folículos que populacionam também o baço, ele tem as características de serem classificados como folículos primários e folículos secundários. E ele obedece à mesma classificação de como ocorre lá nos linfonodos que a gente estudou antes, ok? O que seria um folículo primário? Seria um folículo repleto e praticamente denso de linfócitos. Vamos ver se a gente encontra aqui um bem característico, um bem específico. Olha assim, como esse aqui, por exemplo. Consideraria esse daqui
Esse daqui é o melhor exemplo, olha só, aonde eu tenho uma densidade grande de folículos. Isso daqui é um folículo primário. E o folículo secundário, ele apresenta uma zona um pouco mais clara no seu interior. Olha aí, uma zona clara aqui, outra zona clara aqui, outra zona clara aqui, caracterizando um folículo secundário. E o que seriam essas zonas claras aqui, pessoal? Seriam zonas onde tem uma população maior de plasmócitos, de células dendríticas, de características de maior maturidade e desenvolvimento celular. Seriam os famosos centros germinativos. Perfeito? Então, isto daqui é o que eu gostaria que vocês aprendessem e nunca mais esquecessem das particularidades de uma polpa branca. E a polpa vermelha? A polpa vermelha, pessoal, é um emaranhado de vasos sanguíneos. Vamos esperar aqui o nosso foco. Isto, vamos lá, paciência, atenção. E aqui nós temos, olha só, como se fossem várias arteriazinhas, aonde eu não consigo ver um endotélio muito bem específico. O que eu consigo ver é, efetivamente, alguns cordões de células também pequenas, redondas e azuis, que vão delineando todo o complexo vascular, fazendo verdadeiros cordões. Esses são os nossos cordões de Billroth. Aqui está muito bem bonito, olha aí. Aqui eu tenho um vaso e o cordãozinho de linfócitos, linfócitos B, linfócitos T. Aqui também existe uma populaçãozinha de macrófago, né? Para que a gente possa ver com um pouco mais de detalhe, olha só. Mais uma vez, célulazinhas pequenas, redondinhas e azuladas, delineando um corte mais transversal, aqui um corte mais longitudinal, constituindo então os nossos famosos cordões de Billroth. É muito complicado a gente olhar e ter certeza daquelas bainhas, né? Que a gente chama de bainhas, né? Aquelas bainhas que a gente falou para vocês de nossa senhora, bainhas de de Siedel. Me deu branco aqui. Mas vamos lá, de Schweiger-Siedel, que são bainhas extremamente específicas nasquelas regiões de transição vascular e venosa. Ok? Vascular venosa, desde que seja de vascularização aberta, hein? Portanto, nos sinusoides. Ok, pessoal? Muito bem caracterizado. Então, mais uma vez, para que a gente possa nunca mais esquecer, polpa branca e polpa vermelha. Na polpa vermelha eu tenho os colares, os cordões de Billroth, e aqui na polpa branca eu vou ter folículos linfóides. Lembrando que perifericamente e bem adjacente a cada uma das artérias eu tenho o linfócito T, portanto, condicionando uma área timodependente do baço, enquanto a região mais periférica eu tenho linfócito do tipo B. Ok, pessoal? Visto isso, meu caro aluno, se você gostou desta aula, dá seu like, compartilhe o nosso canal, ative o sininho, dê uma força para o nosso canal, façam críticas para que a gente cada vez mais possa melhorar e para descomplicar não só vocês, mas a todos os estudantes de saúde, especialmente medicina, para que tenha uma descomplicação na histologia. Um bom dia a todos, uma boa semana e até a próxima.